queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus continue te abençoando, né? Te dando vitória, né? Uma feliz semana aí para vocês, que o Senhor Jesus continue na vida de vocês operando, dando vitória, dando livramento, né? Vamos começar aqui com uma oração. Pai amado, aqui estou diante de Ti, te pedindo perdão por meus pecados, falha, obra, pensamento e por palavra. Perdoa-me, Senhor, pelos maus que tenho praticado, pelos pensamentos, Senhor. Quantas vezes, Pai amado, palavras proferidas. Perdoa-me, por favor, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ensina a ser prudente a cada dia, Senhor, a caminhar, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pai, aqui estou diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade de estar aqui. Abençoa a minha vida, Senhor amado. Oh, Deus, derrama, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos sobre mim. Alargue minhas fronteiras, Pai amado. Eu necessito, Pai. Oh, Senhor, se faça presente na minha vida. Ah, Pai amado. Oh, Senhor Deus forte, me proteja do mal, Senhor. Dê vitória, Pai amado. Livre-me da dor, Pai. Oh, Pai, atenda meu pedido assim como o Senhor atendeu de Jabes. Abençoa, Pai amado, a essas pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor, queiram curtir, que estão curtindo, que estão comentando. Dê vitória a cada um, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe, o Senhor abençoe os seus filhos, nossos filhos, o Senhor abençoe o seu ventre, o Senhor abençoe o seu útero, o seu ovário, o seu coração, fortaleça pulmões, oxigênio no sangue neste dia. Eu te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Oh, queridos, olha eu aqui, que é que eu vim falar hoje, né? Novamente a insistir com vocês sobre a oração de Jabes, sobre Jabes. Jabes, um homem que conseguiu, através de sua oração, mudar a sua história, né? Com tudo que era Jabes na Bíblia, né? Com tudo que era Jabes na Bíblia Sagrada, ali, e outras dúvidas que queremos estudar junto nesse dia, né, com vocês. Inegavelmente, Jabes nasceu debaixo de um preconceito, recebeu um nome a qual ninguém quer receber, porém, mesmo assim, não deixou isso moldar sua história. Com isso, podemos ver que, sem dúvidas, essa história tem muito a nos ensinar, queridos. Apesar de ser uma das mais curtas biografias da Bíblia, o autor fez questão de mencionar esse homem. Por isso, vejamos o que vai ser abordado nesta tarde, né? Quem era Jabes e qual o significado do seu nome? Ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, né? Pediu a bênção de Deus primeiro, né? Segundo, ele rogou o alargamento das fronteiras, né? Rogou por alargamento de suas fronteiras, né? O terceiro, ele clamou por proteção, né? Não, perdão. Terceiro, ele suplicou a presença do Senhor, né, em sua vida, né? O quarto, ele clamou pela proteção, né? E Deus entendeu, e Deus atendeu o seu pedido, né? Que maravilha, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, com o propósito de aumentar o conhecimento, né? Vamos ler e prosseguir no estudo e nos dois versículos que fala sobre Jabes, né? Em 2 Crônicas 4 e 9. Tô um pouco tímida, viu, queridos? Às vezes dá um pouco de nervoso assim, né? Mas vamos lá. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe, né, lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, né? Abençoa-me e aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males, livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. 1 Crônica 4 e 9. Aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor. Querido, quem somos nós? Muitas vezes não somos ninguém, né? Ao ver do homem, o homem vê por fora, mas Deus nos vê por dentro e nos vê por fora. Muitas vezes, queridos, nascemos sem nenhuma família e uma parente
que não tem nada como mudar a história ao nosso ver. Mas, querido, o que eu quero te dizer nessa tarde, que não há nada melhor, a prova que há mudança, não há nada melhor do que você crer que a oração, aleluia, que há um Deus no céu, que há um Criador de todas as coisas, dono do universo, que está atento às suas orações e que pode mudar a sua vida, que pode estar com você, que pode alargar as suas fronteiras, que pode, aleluia, que pode se fazer presente na sua vida, que pode lhe proteger, aleluia, que pode, aleluia, te livrar das dores e ouvir a tua oração e responder a tua oração. Você não é diferente de Jabes, não, porque Jabes também era homem, né? Era carne, né? Era falho, mas ele já tinha, eu lembro de mim, dos meus irmãos, que somos 21 filhos do meu pai, e aí nós éramos muito pobres, muito, e hoje eu vejo meus irmãos, cada um com as suas casas, outros têm mais de uma casa, né? Eu, graças a Deus, eu estou aqui na Espanha, não tenho casa ainda, mas eu creio que o Senhor está planejando, né? Mas o Senhor está abençoando, né? Então, assim, não tínhamos nada, ficamos ali muito pobre, muito pobre, muito pobre. Quantas vezes, né? Aí eu ficava assim pensando, meu Deus, né? O que é que vamos comer hoje, né? O que é que vamos comer? Quantas vezes eu tenho um irmão meu que eu vendia pipoca e chegava em casa, a gente estava com fome e eu distribuía pipoca para cada um. Mas eu creio que em uma das nossas orações o Senhor nos ouviu, o Senhor tem abençoado o nosso dia a dia, tem abençoado, tem ouvido as nossas orações. Quem era Jabes e qual o significado do seu nome? Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida. As informações que temos contida somente com os 2 versículos em 1 Crônica 4, 9 e 10. Por isso, qualquer informação além desses 2 versículos são extra-bíblica, né? O que mais nos chama a atenção na história de Jabes é que, apesar de ter nascido pela tribo de Judá, que significa louvado, glorificado ou exaltado, uma tribo, né? Uma tribo que tem o nome de alegria, o seu nome não condizia com o seu próprio povo. Aleluia. O seu nome não condizia ali com a tribo que significava que louvado, glorificado ou exaltado, mas seu nome, queridos, não tinha nada a ver, né? A mãe de Jabes colocou um nome no filho, querido. O que eu quero te dizer foi tua mãe que colocou o teu nome, teus pais que escolheram o teu nome. Qual o significado do seu nome? Mas o que eu quero te dizer é que uma oração pode mudar a tua história, que uma oração pode mudar o teu caminhar, pode fazer um caminho diferente, uma nova história. Ei, você veio para fazer história. Ei, você veio para fazer história no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, grandioso Deus. Imagina a história deste homem, né? Ao saber o significado do homem, Jabes é o que causa sofrimento. Esse nome foi atribuído a ele por causa do seu nascimento, pois com muitas dores a sua mãe o teve. Queridos, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. A dor da mãe, a tristeza da mãe, a angústia da mãe de Jabes. Aleluia, a dor que ela sentiu, ali na hora de pôr o nome, ela não conseguiu, querido, eu penso dessa maneira, ela não conseguiu sentir o prazer de ser mãe, a alegria de ser mãe, não sei, por mais luta que ela tenha passado, por mais angústia, por mais problemas que ela tenha passado, por cada momentos difíceis que ela tenha passado, mas aí ela escolheu o nome de dor, querido, porque quantas vezes proferimos de dentro
dentro da gente uma palavra para alguém, né? Aquilo que vem dentro da gente uma palavra amarga, mas porque estamos em momentos amargos, quando dissemos, alguém já parou, querido, meu querido, para olhar para você assim e falar assim, nossa, mas como você é feia, nossa, como é que você é desajeitado, nossa, como você é isso. Querida, a pessoa tá falando para você aquilo que tem, a risodar o que tem, aquilo que tá dentro dela. Então foi isso que aconteceu com a mãe de Jabes. Ela transpassou daquilo ali de dentro dela, né, colocando esse nome no seu filho, né, mas nem por isso ele tomou posse, nem por isso ele aceitou desta maneira, ele fez uma oração ao Senhor. O que mais nos chama a atenção da história de Jabes é que esse nome atribuído por tantas dores, né? Imagina a história desse homem, por exemplo, aonde ele passava, carregava esse fardo de ser alguém que produz sofrimento. Querido, hoje em dia tudo há burburinho, não é? Tudo há burburinho, tudo há conversa em volta de um assunto, tudo há fofoca, tudo há disse-me-disse. Imagina Jabes passando no dia de hoje. Hoje a pessoa vai lá, eu lembro, né, de uma pessoa que foi colocar o nome do filho, essa pessoa é famosa, mas deu um burburinho, deu uma fofocaiada no meio do povo, né? Então, assim, imagina, querido, Jabes no dia de hoje, né? Imagina como é que era, como é que ia ser a vida dele, né? Eu penso que Jabes passava na rua, alguém disse, olha, o nome dele é Jabes. Aquele que causou muita dor, sofrimento da sua mãe. Como se o nome dele, como se ele tivesse culpa do sofrimento, das escolhas de sua mãe. Como se ele tivesse culpa, né, das escolhas que a mãe dele fez, né, dos problemas que passou ela. Né? Mas ela atribuiu quantas vezes queremos somente alguém para atribuir o erro, para atribuir o nosso sofrimento, para atribuir o que estamos errando, estamos falhos e buscamos culpado, né? Culpamos pai, culpamos mãe, culpamos tio, irmã, todo mundo, mas nunca né, olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sou o verdadeiro culpado das minhas escolhas, eu sou verdadeira culpada das minhas situações. Eu sempre digo o seguinte, que a minha escolha, que o meu hoje foi a minha escolha de ontem, que o meu hoje foi a minha escolha do passado, a escolha de antes. Por isso que a Bíblia diz, né, que lembrar o passado muitas vezes que relembrar o passado é sofrer duas vezes, né? Então, aonde Jabes passava, imagina ele com esse sofrimento, certamente era um peso difícil para ele carregar, queridos, né? Ele carimbado por causa do sofrimento da sua mãe, que ele nem sequer tinha culpa, né? Ele nem sequer tinha culpa. Porém, a oração de Jabes mencionada em Crônica, né, no versículo 9 e 10, é uma verdadeira pérola enterrada que produz sofrimento. Certamente era o peso difícil de carregar a sua vida. Ele era carimbado por causa do sofrimento. Porém, né, queridos, porém, né, a oração de Jabes mencionada, né, é uma longa série de, né? É uma verdadeira pérola enterrada e uma longa série de genealogia. Ele é mencionado não pelo mal, mas sim por causa da sua oração e fé no Deus de Israel. Ele não deixou seu nome definir o seu destino, mas sim rogou ao Deus de Israel e recebeu o que tinha pedido. Quantas vezes nos acomodamos, porque muitas vezes, olha, eu estou ferida, então vou continuar aqui ferida, jamais vou pedir a cura. Ai, eu estou angustiado, mas eu vou aqui continuar, né? Não vou fazer nada para mudar. Olha, eu deixei de sonhar e não sonho mais e não fazemos nada para mudar. Não foi dessa maneira que agiu Jabes, aleluia, né? Jabes, ele fez a história, porque muitos, quando estão frente a frente com o fracasso, acabam desistindo naquele momento. Porém, Jabes não agiu dessa forma. Eu gosto dessa frase, queridos, que de oposto de sucesso não é fracasso, e sim desistência. Jamais entendeu isso e não desistiu de ser uma pessoa abençoada pelo Pai Eterno, pelo Dono do Universo, por Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o seu nome
homem apostasse ao contrário, né? Muito embora tivesse seu passado complicado, ele reagiu a essa situação e superou esse trauma. Muitas vezes hoje em dia, né, pra gente superar um trauma, tem que passar no psicólogo, tem que fazer isso, tem que passar. Não acho errado não, viu? Eu passo, viu, no psicólogo, não acho errado não, viu? Mas não tem nada melhor do que a gente se prostrar diante do Senhor e pedir que Ele venha mudar o nosso cativeiro, mudar a nossa história. O decreto, que o fato de Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos, também atribuído à oração que ele fez, podemos perceber o quanto ele conseguiu o favor de Deus, né? Por intermédio de sua oração, essa oração que vamos aprender, né? Aleluia, a fazer a partir de hoje, né? Que eu e você viemos fazer esta oração. Podemos retirar, querido, vários aprendizados na oração de Jabes, sendo primeira delas o fato de Jabes pedir a bênção de Deus primeiro, né? E o Deus que Jabes está pedindo é vivo e é o mesmo Deus que eu e você, querido, servimos. Quando aquele homem entende isso, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Não é pecado não, queridos. Tudo que Deus tem, né? Ele é dono do universo, ele pode tudo. Somente através da bênção de Deus que conseguimos vencer o fardo que carregamos. Em Mateus 14, 28, está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser reconhecido, porque aquele que oferece dor estava cansado, né? Reconhecido por aquele. Ele estava tão cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor, né? Que ele estava cansado de carregar esse fardo. Então ele vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação, né? E quantas vezes eu e você batemos, estamos na luta, estamos na prova, estamos sofrendo e batemos, né, em qualquer porta, né? E achamos que qualquer pessoa irá dar a solução. Não, o Jabes foi na direção certa. Ele rogou ao Pai Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que a gente pedir ao Pai, do que a gente pedir, querido, a quem a gente sabe que tem para dar. Não é? Queridos, e a nossa vida às vezes está preso de dores e sofrimento. Contudo, assim como fez Jabes, podemos orar e pedir as bênçãos do Senhor, pois nunca se sinta desqualificado para servir a Deus. Ele olha o seu coração e não o seu passado, viu? E também, se ele fosse olhar o passado, ele não olha, né? Mas o passado de Jabes, que ele foi, né? A mãe teve dor, a mãe sofreu, né? A mãe, né? Eu creio que foi várias coisas durante toda a gravidez, né? Para poder ela tá amargurada a esse ponto, né? Mas rogou Jabes, né? O segundo passo, rogou o alargamento de suas fronteiras. Em outra palavra, Jabes pediu que aumentasse as suas terras, ou seja, que as suas propriedade estivesse sobre a sua vida, prosperidade estivesse em sua vida. Não é pecado você pedir prosperidade ao Senhor. Posto isso, Jabes não queria apenas que o seu passado não o condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundantemente diante da graça de Deus, né? Fosse abundante diante da graça de Deus. Querido, tá triste, tá na luta, o seu presente aí tá angustiado, tá te causando dor, muda, faz uma oração, querido, que o teu futuro vai ser abundante diante de Deus. Aleluia, que o teu futuro, o Senhor vai mudar a tua história. Querido, o futuro pertence ao Senhor. Mas deposite e faça a sua oração, faça como Jabes, né? Semelhante a essa atitude que devemos ter também, né? Existem pessoas que estão acomodadas com a situação do que está vivendo e ainda reclamam, viu? E ainda reclama. Quantas vezes eu reclamei, quantas vezes reclamamos, somos tão falhos, né? E não consigo nada, não tenho um futuro, sou uma pessoa que não dá certo, né? De certo, essas não deve ser a postura dos nossos filhos, né? Não deve ser a postura minha e sua, não deve ser a postura de nós, filhos de Deus, naquele que nos ajuda a conquistar. Mas, porém, precisamos
precisamos ter a disposição de ir atrás, de lutar, começando com uma oração. Jabes quer mais terra, mais influência e oportunidade para ser uma bênção na mão de Deus. Outra coisa, querido Jabes, ele não pediu tão somente que o Senhor abençoasse ele, que alargasse a sua fronteira, mas também lhe rogou pela presença de Deus na vida dele. Ele reconheceu que sem a presença de Deus ele não é nada. Ele reconheceu que sem a presença do Pai é impossível, não se pode cogitar de viver. Ele clama por proteção, né? Que a tua mão esteja comigo. Ele clama por proteção. Não adianta ter fronteira e alargamento se não estiver junto com a presença e a mão de Deus guiando todos os teus passos. Inegavelmente, quando eu leio essa parte, queridos, me lembro de Davi, quando em meio ao seu pecado faz a seguinte oração: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. No Salmo 51 e o versículo 11, aleluia. Davi, um rei rico, não pede para que Deus não retire a sua riqueza, mulheres ou influência. Antes ele roga para que jamais o Espírito Santo se afaste da sua vida. Querido, não permita, não deixe que o Espírito Santo se afaste da sua vida. Querido, tudo isso aqui, olha, se acaba. Se acaba, viu? Tudo isso aqui se acaba. Mas a alma tornará para Deus. Então esteja atento quando você pedir ao Senhor. Peça que Ele não se afaste de você. O homem sem Deus, querido, meu Pai, é como uma árvore sem vida, é como uma árvore sem água, uma árvore sem estar regada, né? E tal e toda depenada, né? O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Essa é uma fonte que tem que estar nas nossas vidas, uma sede insaciável na presença de Deus. Embora atualmente muitos se preocupam mais com o que Deus pode dar do que o que Deus realmente é. Essa é uma fonte, querido, que tem que estar em nossa vida, uma sede insaciável da presença de Deus. Aleluia. Embora atualmente muitos se preocupam mais com o que Deus pode dar do que o que realmente Ele é. Para superarmos as dores, precisamos da presença de Deus. Você e eu não podemos vencer nada sem Deus. Se Ele não for conosco, não venceremos jamais, queridos, né? Jabes clamou pela proteção, que foi o quarto, né? Como o quarto pedido de Jabes diz: guardando-me do males e livra-me de dores. Aleluia. Jabes enterido de que seus passos, por mais que seja próspero e abundante, jamais seria uma tarefa fácil. Existem males e dores. Em Salmo 46, o versículo 1, encontramos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Tem coisa melhor? Deus é o meu e o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Decreto que não vamos encontrar refúgio em fortaleza em outras pessoas, em lugar nenhum, muito menos, né, socorro fora da presença do Senhor, pois é somente a presença de Deus que traz a ausência do inimigo. Por exemplo, para clarear seu entendimento, imagine o seguinte, querido: Deus é como se você imagine o seguinte. Deixa eu explicar melhor. Que Deus é como se você quando você estivesse olhando no espelho. Quando mais se afasta, mais pequeno fica. E quando mais chega perto, maior você fica. Não é desse jeito? Então pense desse jeito. É como você olhando no espelho, né? Imagina o seguinte: Deus é como se fosse você que você estiver
se olhando no espelho. Quanto mais se afasta, mais pequeno fica. E quanto mais chega perto, maior fica. Aleluia. Quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida e guarda, queridos, nossos passos. Até porque não nos temos força. Nós não temos força ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco e o seu Espírito nos capacite para vencer. Quem? Quem nos capacite para vencer? O seu Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Aleluia. Deus atendeu o pedido de Jabes. Aleluia. A Bíblia encerra dizendo que Deus atendeu o seu pedido, assim como Ele também faz em nossas vidas. Basta tão somente eu e você crer, eu e você confiar. Muitas vezes podemos ser tímido e pedir algo para Deus. Contudo, você precisa entender que Ele sempre vai escutar as suas orações. Eu não vou orar porque eu sou pecadora, porque eu sou falha, e que o Senhor não vai atender, não vai ouvir, não vai responder a minha oração. Querido e querida, se você não orar, vai só... Isso sim, que vai ficar mal. Você tá entendendo? Você tá sempre ore. Vai orando e ora até tocar o coração de Deus, que Ele está sempre te escutando. Ele está sempre te ouvindo. Como resultado, quando você tiver a mesma ousadia que Jabes teve, vai ter consigo as bênçãos de Deus, a prosperidade, a proteção e a presença, queridos. A palavra nos diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Se tu pede em oração, se tu tá crendo, tu vai receber. Eu não acredito que tu sem crer vai pedir. Não. Eu penso o seguinte, que tu foi lá você foi lá e dobrou o seu joelho, então você já tá crendo. Tá? E crendo recebereis. O segredo de pedir a Deus e fazer isso com fé, crendo que vai receber, em conclusão, cada um de nós tem algo que precisa ser tocado por Deus. E nesse momento é que o Espírito Santo nos mostra o poder que existe a oração. Querida, a oração tem poder. Aleluia. A oração, ela é poderosa. Em Jeremias 33:3 nos garante vitória. Clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É necessário clamar para Ele responder e nos anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos. Tem coisas ocultas, tem coisas que não sabemos, coisas que estão escondidas. A oração revela, a oração, querido, não fica nada oculto, não fica nada escondido. Aleluia. Então creia na palavra neste dia, faça uma oração, ore, não sempre ore dentro do seu quarto, ore dentro do quarto do seu filho, ore aonde você estiver, viu? Aproveite os momentos e diga assim: Senhor, abençoa a mim, Senhor, alarga minhas fronteiras, Senhor, se faça presente na minha vida, Senhor, me livra-me do mal, protege-me do mal e livra-me das dores, que Ele vai te ouvir, queridos. Deus te abençoe, né? Vou aqui fazer uma oração, Pai amado. Eu aqui quero te agradecer por esta oportunidade feliz. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu, Pai. Que esta palavra, Pai, maravilhosa, venha penetrar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que sobre a Tua palavra, Senhor, Tu venha nos abençoar, venha alargar as nossas fronteiras, venha se fazer presente na nossa vida, venha nos proteger do mal e nos livrar das dores. Eu já te agradeço, Pai amado, e ao mesmo tempo desejando a cada um, Senhor, uma feliz semana, cada dia mais abençoado, um dia mais do que o outro. E assim eu te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Recebe aí o meu abraço, o abraço do Espírito Santo. Se abrace, se ame, se valorize e diga assim: Senhor, abençoe a mim, alarga minhas fronteiras, se faz presente em minha vida, protege-me do mal e livra-me das dores. Amém, queridos. Deus te abençoe.